do time do Fogão. E a galera explode em preto e branco no Maracanã. Escolhidos do mais tradicional, tudo bem, pessoal? Quero falar com vocês nesse vídeo de hoje sobre essa partida entre Botafogo e Brasiliense, né, pela Copa do Brasil, logo mais às 8 horas da noite, com transmissão exclusiva pela Amazon Prime, né? Falando de Amazon Prime, eu fiz um vídeo ontem aqui no canal, dando ali o passo a passo, explicando, né, como que faz para assinar e ter aí o acesso, né, à transmissão do jogo, poder assistir o jogo ali de forma tranquila. Pessoal que chegar aqui nesse vídeo, se não conhece o canal, se inscreve aí, dá aquela moral, curte, né, deixa o like aí para o vídeo ser mais divulgado aqui na plataforma do YouTube, ativa o sininho das notificações para sempre quando for postado vídeos, né, e for lançada lives aqui no canal, você receba notificação aí no seu celular e dessa forma você esteja sempre atualizado e por dentro, né, de tudo que acontece no Botafogo. Afinal, o intuito desse canal é esse, falar de Botafogo, trazendo informações, né, notícias, atualizações e sempre dando as nossas opiniões aqui, né, cobrando, questionando, né, coisas que a gente vê e acha errado, criticando como a gente tem feito aqui no canal, né, nos últimos tempos. O que a gente tem visto aí de errado, né? Ou seja, muita coisa errada no clube e no time do Botafogo atual. E vou também entrar um pouco nesse contexto, né, do time atual do Botafogo. E entrando um pouco dentro desse jogo de hoje, né? Botafogo e Brasiliense, segunda fase da Copa do Brasil. Lá no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, logo mais às 8 horas da noite. Essa partida não tem vantagem de empate, né? Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. E quem avançar de fase, né, o classificado para a terceira fase receberá a premiação de R$1.700.000, né? Premiações é sempre muito bem-vindo, né? Ainda mais por um clube com dificuldades, né, financeiras como o Botafogo está atualmente, mesmo sendo SAF, né, coisa que não deveria estar acontecendo, mas está, devido também a alguns problemas, a gente sabe, né, de problemas com a justiça, RCE. O Botafogo não tem pago, saiu a informação de que o Botafogo não pagou os últimos 3 meses de RCE, né? E aí temos esses problemas aí de credores que estão furando fila, estão pedindo penhoras das receitas do Botafogo. Esperamos que isso seja resolvido o mais rápido possível. O jurídico do Botafogo entre em ação, que consiga resolver esse problema, né? E o Textor, e aí vai aqui já, né, mais uma vez eu falando sobre isso, chovendo no molhado, pode ser, mas a gente tem que estar falando isso, cara. O Textor tem que aparecer, botar a cara, mostrar que ele se preocupa com o Botafogo, né, cara? Mostrar que o Botafogo é um clube importante para ele, né? Mostrar que o Botafogo não é só um clube que vai ser ali uma vitrine, né, para os jogadores, servir só como pontes para outros clubes e principalmente clubes do grupo dele, né? O que ele tem mostrado até agora é isso, porque ele não tem aparecido, o cara tá sumido, não tem um CEO que represente o Botafogo, e aí fica o Mazuco lá como porta-voz dele, né? O Luiz Castro fica lá dando as entrevistas coletivas dele, o Taro Arruda, que é o pau mandado do Texto, né? Só fala o que é designado ele falar. Então o Textor tem que aparecer, tem que botar a cara e tentar resolver os problemas que existem no Botafogo hoje, né? Então é isso. Bom, pessoal, falando aí sobre o jogo de hoje, vou entrar aqui agora nas prováveis escalações, né? Vamos lá. O Botafogo hoje deve ir
seguindo a lógica, né, do que o Luiz Castro tem feito nos últimos jogos, né, baseado no esquema de jogo que ele tem adotado nos últimos jogos, né. Nesse 4-3-3 que não tem funcionado, obviamente, né, devido aos pontos que nós temos. O Botafogo hoje carece muito de pontas para serem titulares, né? A gente não pode contar nem com o Luiz Henrique, nem com o Vitor Sá. O Vitor Sá já está lesionado de novo, né? Se é que ele está realmente lesionado, né? É um jogador que até no início aí do Campeonato Carioca ele vinha de boas atuações, né? Vinha jogando bem. Só que aí caiu o rendimento de novo, assim como ele estava quando ele se tornou banco do Jefinho. O Jefinho assumiu a titularidade, o Vitor Sá foi para o banco. E quando ele entrava, ele não jogava absolutamente nada, caiu muito de produção. E hoje ele está novamente dessa forma, né? E aí vamos de Luiz Henrique. Na ponta direita, temos pontos que não estão agregando em nada, não estão acrescentando. Gustavo Sal até agora não mostrou para que veio, né? Piazon, muito menos, é um jogador extremamente burocrático, inútil, né? Nulo quando ele está em campo. E devemos ir ali na ponta direita com o Carlos Alberto, o que é muito pouco, né, cara? Então, precisamos urgentemente de 2 jogadores para serem titulares na ponta direita e na ponta esquerda. Então, a escalação deverá ser a seguinte: PR, dupla de zaga, Cuesta e Adrielson. Isso já é óbvio, né? É a dupla titular do Botafogo, incontestável. Lateral esquerdo, Marçal, já temos o retorno dele, né? Lateral direito de Plácido, né? Esperamos que ele já comece jogando, porque a gente já não aguenta mais ver Daniel Borges, né? Que não foi relacionado, não está nem no banco de reservas. E também não aguentamos mais ver Rafael em campo de titular, né? Um jogador que está jogando muito mal. E aí a gente espera que o de Plácido, né, seja esse lateral direito, que resolva o problema ali, né? Nosso, crônico, grave que a gente tem na lateral direita, né, cara? E aí... trinca de meias do Botafogo, né? Esquema habitual que o Luiz Castro vem adotando. Eu acredito que seja o seguinte: Tietê fazendo ali a saída de bola, né? Primeiro volante, Marlon Freitas e Lucas Fernandes. Eu acredito que o Eduardo ainda não vai começar jogando, né, como titular. Deve começar no banco. Se entrar, vai entrar ali no decorrer do segundo tempo. É bom até que ele entre no segundo tempo, né, para já ir adquirindo um ritmo de jogo. E que até lá, né, cara, no segundo tempo o Botafogo esteja já com o jogo controlado, esteja vencendo e convencendo, né, que é o que a gente espera. E aí os 3 homens da frente, né, o Luiz Henrique como ponta esquerda, deverá começar jogando, Carlos Alberto pelo lado direito, que vem até uma evolução, né, lenta. Carlos Alberto vem até jogando razoavelmente bem, né? Esperamos que ele faça um bom jogo hoje. E também o caso do Luiz Henrique, né, cara? Aí ele começou o Carioca muito mal, mas muito mal assim, ao extremo, cara. Só que nos últimos jogos que ele entrou no segundo tempo, ele demonstrou uma melhora, né? Ele demonstrou ali uma evolução, já entrou com mais vontade, com um pouco mais de velocidade, deu até uma dinâmica razoável ali, né, naquele lado. E aí, né, esperamos que também ele faça uma boa partida hoje. E Tiquinho na frente, né, o homem gol. Faça gol hoje, que é o que a gente espera dele, né? Bom, agora vamos para a provável escalação do Brasiliense, né? Time de Série D. Brasiliense, que tem aí a folha salarial na faixa dos R$300 mil. E Botafogo, folha salarial de 12 milhões. Né? Jogadores que vieram da Europa, jogadores que jogaram Premier League, jogaram grandes campeonatos na Europa. Né? Temos aí um técnico, Luiz Castro, né? Que veio com toda a pompa para dar início ao processo, ao projeto, né? Fazer aquela captação ali de jovens desde a base, ser formador de jogadores, né? E responsável por dar um padrão de jogo para o Botafogo, né? Implementar o tal do Botafogo Way, não é isso? E a gente não tá vendo até agora nada disso, né? Pelo contrário, cara, o Botafogo está descendo ladeira abaixo em termos de atuação dentro de campo. Eu vou falar aqui agora da escalação aí do Brasiliense e vou entrar aí
nessa questão, né, do Luiz Castro. Vamos lá. Escalação do Brasiliense, provável, né? Provável escalação do Brasiliense. Goleiro, Sucuri. Olha o nome do goleiro, hein? Sucuri. Dupla de zaga, Railon e Gabriel. Lateral esquerdo, Everton Goducho. E lateral direito, Andrezinho. O Brasiliense também vai nesse esquema 4-3-3, né? Com 3 jogadores no meio, que são os seguintes: Gabriel Henrique, Zotti e Tartar. E os 3 da frente, eles também jogam com pontas, o mesmo esquema que o Botafogo joga. Ponta esquerda, Alvin. Ponta direita, Yuri Mamute, esse mesmo que já jogou no Botafogo. E na frente, Daniel Alagoano. Bom, e aí, cara? 2 times que jogam no 4-3-3, né? Como eu falei, 12 milhões de folha salarial do Botafogo, 300 mil reais a folha salarial do Brasiliense. Vamos lá, eu quero entrar rapidamente nessa questão, porque é o seguinte, né? O Luiz Castro, devido às péssimas atuações do Botafogo nos últimos jogos, né, sem organização, um time sem nenhuma criatividade, um time totalmente espaçado, desorganizado em campo, sem nenhum tipo de organização tática defensiva e pouquíssimo criativo, né, na frente, né, na armação de jogadas, pouquíssimas finalizações. O Luiz Castro, cara, esse time do Botafogo hoje, sem reforços, não vou entrar em questão de reforços agora, pelo menos não agora, falando sobre esse jogo, porque esse time do Botafogo que entrará em campo é plenamente capaz de vencer o Brasiliense, assim como era plenamente capaz e era amplamente favorito de vencer o Sergipe no último jogo, e a gente viu como é que foi aquele jogo onde o Botafogo foi quase eliminado na primeira fase, né, nesse jogo contra o Sergipe. Sergipe com uma folha salarial de 200 mil, Série D. O Brasiliense é 5º colocado no Campeonato Brasiliense. Está na Série D. Nos últimos 5 jogos, 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Cara, assim, a gente está com a paciência já esgotada com o Luiz Castro, né? A gente já pede a saída do Luiz Castro já desde desse vexame contra o Sergipe, né? E a não classificação para os 4 primeiros da Taça Guanabara, né? O Botafogo terminou em 5º, não conseguiu se classificar. Passa também por isso, pelas péssimas atuações do Botafogo. E mesmo sem reforços, era um time que deveria ter se classificado, né, cara? No papel, o Volta Redonda nunca que é melhor que o Botafogo. Não é. O Botafogo tem totais condições, tem time para vencer o Brasiliense. Com todo respeito ao Brasiliense, não quero menosprezar, né, o adversário, mas, cara, o Botafogo, mais uma vez, eu tô falando agora aqui a mesma coisa que eu falei no pré-jogo, antes do jogo contra o Sergipe, eu falei isso que eu vou falar agora. O Botafogo é o time grande da rodada, pregando todo respeito ao adversário, mas eu tô falando em questão de time, né, cara? Eu tô falando em questão de jogadores, em questão de folha salarial, em questão de estrutura, mesmo que a estrutura do Botafogo seja mínima hoje, não seja ainda suficiente, ainda é maior, né, do que a do Brasiliense. Então, cara, o Botafogo tem a obrigação de vencer hoje, se classificar hoje, jogando bem, cara. E em caso de uma desclassificação hoje, ou uma classificação, mas jogando mal, mais uma vez a gente vendo o Luiz Castro não conseguindo fazer o time jogar, não conseguindo extrair o máximo que é possível dos jogadores, porque os jogadores estão mal também individualmente, caíram muito de produção. Eles podem muito mais, só que não é o que a gente está vendo. Então, em caso disso, cara, mais uma vez um time desorganizado em campo, mais uma vez um time sem nenhuma criação, um time espaçado, um time sem agredir o adversário, né? Um time sem inspiração. Cara, aí o que já era uma situação insustentável, né? Porque, como eu falei, a gente já pedia a saída do Luiz Castro aqui, porque a gente já tinha percebido isso. Aí, meu amigo, não tem mais como o Luiz Castro continuar no cargo. Não tem mais como.
Aí será... Cara, o jogo de hoje vai ser ali um indício de como que vai ser a temporada do Botafogo daqui pra frente. Se o Luiz Castro continuar como treinador nessas situações que eu falei, o Botafogo é um sério candidato a cair no Campeonato Brasileiro. Mesmo que venha reforços. Se o trabalho não for bom, o Botafogo se torna um time candidato a cair no Campeonato Brasileiro. Também não conseguirá, olha o que eu estou falando, jogando o que ele tem vindo jogado, o Botafogo também não vai conseguir ser campeão da Taça Rio e não vai conseguir uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. E aí será um desastre total e completo. Ou o Luiz Castro, nessa situação, cara, ele entende ali, seja humilde, entende que o trabalho dele não está sendo satisfatório, né? Que ele não está conseguindo implementar a filosofia dele, né? Que ele meio que falhou como treinador. Ou ele tem humildade, ele mesmo reconheça que não tem mais como continuar, né? E aí ele entra em um acordo com o Botafogo ali, para ele sair do cargo, né? Ou então o técnico demita ele de uma vez, porque continuar no cargo ele não vai poder continuar de maneira nenhuma. Então, ou o Botafogo se classificar hoje jogando bem, ou, caso contrário, a gente vai perceber ali que será impossível o Luiz Castro continuar como técnico e a gente vai pressionar, a gente vai cobrar, a gente vai continuar criticando, fazendo nosso papel de torcedor que ama o clube, né? Ama o time e quer ver o time sempre jogando bem, melhorando, né? Evoluindo cada vez mais, até que o cara não continue mais no cargo, porque será inadmissível e será um tapa na nossa cara dentro dessas situações o Luiz Castro continuar na frente do time, né? Torcemos, eu torço, e quem é torcedor do Botafogo de verdade torce para o time voltar a jogar bem, mesmo com o Luiz Castro à frente. A gente torce para que o Botafogo jogue bem, melhore cada vez mais. Eu não sou crítico gratuito do Luiz Castro, eu torço para que ele, de uma vez por todas, e tem que ser hoje, a partir de hoje, não tem mais tempo para isso, torço para que ele finalmente consiga fazer esse time jogar. Então é isso que a gente espera. Eu espero que o Botafogo jogue bem hoje, se classifique, jogue bem hoje, porque de crise a gente também já está de saco cheio, né? A gente já está saturado de crise, e que pelo menos dentro de campo o nosso time já demonstre ali uma melhora significativa, evolução, e nos faça ter aí um pouco da confiança, né, de volta. É isso, pessoal. Muito obrigado. Vocês ficaram até aqui. Obrigado pela sua audiência. A gente se vê no próximo conteúdo. Eu fico por aqui e esperamos uma boa vitória hoje. Tchau, pessoal. Fui.